Bem, o meu amigo Eric Faria, tem um carinho, um respeito muito grande por ele, do Sport TV, ele falou que nomes estrangeiros agradam e citou o Arthur Jorge, ex-Botafogo, que está no Al Rayyan, lá do Catar. A multa dele hoje seria em torno de 25 milhões de reais. Né? Ou então Marcelo Bielsa, que está se despedindo do River Plate, depois de não ter feito uma boa campanha como fez da outra vez, mas é Marcelo Bielsa, a gente precisa reconhecer. E o nome do Renato Gaúcho segue firme na pauta. Aquele negócio, você não trabalha só com um nome, você trabalha com alguns nomes, vê quem avança o custo-benefício de cada coisa para você acertar. A grande verdade é que há pressa para definir o nome do novo treinador. O que você queria? O Arthur Jorge, né? O Marcelo Bielsa, o Renato Gaúcho mesmo, foi muito bem votado no vídeo anterior, quando eu pedi para o pessoal falar sobre ele. E hoje eu vi nas redes sociais de que o Leonardo Jardim teria sido procurado. E aí consegui o telefone do procurador dele, mandei mensagem e ele disse, olha, não recebemos rigorosamente nada. Leonardo Jardim, que fez um belo trabalho no Cruzeiro, pediu para sair, para dar uma descansada e uma recuperação física também. Bom, vamos lá, quero a sua opinião também, né? Desses nomes que estão acontecendo aí, o que você gostaria que o Vasco recebesse neste momento? Olha aqui, o podcast Cruz Maltino, eu gosto de dar o crédito, né, para quem traz a matéria, até porque o cara apura, e o Pedrosa também falou sobre isso, é outro muito bem informado, e que a reunião do Marcos Faria Lamáquia com a EQEP foi excelente. As reuniões têm crescido o tom em termos de acerto. O EQEP tem 31% das ações, 39% estão naquela arbitragem. Agora, se você faz um bom preço, compra os 31%, a EQEP não pagou nada dos 39%. Ela recupera um dinheiro, né? Se livra de um negócio e passa para outra pessoa, seria excelente para todo mundo. Começando pela EQEP, a dona da 777, que largou o futebol. Depois, para o Vasco da Gama, que está encalhado esse negócio de um novo parceiro na SAF. E acredito até para o Marcos Faria Lamáquia, né? Um empresário de 47 anos que quer investir no futebol. Eu já falei sobre esse tema aqui, falaram, não, o Vasco não pode vender a SAF para o Carlos, para o Marcos Faria Lamáquia, porque a mãe dele é presidente do Palmeiras. Primeiro que ela é presidente, ela não é dona. Então não há conflito. Uma coisa, o Palmeiras é clube e o Vasco é Vasco S.A. Tá? Então a gente tem que separar uma coisa de outra coisa. E a gente torce, então, para o quanto antes acontecer esse acerto. E você, qual a sua opinião? Comente aí, fique à vontade, deixe o nome da sua cidade também, já vou mandar aqueles abraços. Deixa eu começar então, gente, pelo Vasco, né? Vasco e Santos, quinta-feira na Vila Belmiro, 19 horas. Expectativa de que o Vasco consiga a sua primeira vitória no Brasileirão, com Bruno Lazzaroni, 3 pontos. A última vez que foi lá fez 6-0, mas é outro panorama, é outro momento. Pode chegar lá e golear? Com a maior certeza, por que não? Isso aí é coisa do futebol. E o Bruno Lazzaroni comandando o time em Santos. Vamos ver o que ele arma aí, o que ele monta em termos de time, se ele tira alguém que estava sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e começa com outra escalação, temos que aguardar. Porque é um novo treinador, mesmo que seja por uma única partida. Como disse o presidente Pedrinho, ele quer definir o nome do novo treinador até ao final dessa semana, para que ele já dirija a equipe contra o Fluminense domingo no Maracanã, no jogo de volta das semifinais do Carioca, depois daquela derrota de 1-0 no Newton Santos, gol do Kevin Serna. E aos 18 minutos o Bernal foi expulso, Vasco com mais um não conseguiu empatar. E o Fernando Diniz me parece ser um técnico diferente, que pensa no ser humano em primeiro lugar, né? Parece que é um cara que dá conselhos, enfim. Isso me agrada muito, embora o comportamento dele do lado de fora ali, comandando o time, também me agrada, porque eu também sou enérgico, também sou vibrante, eu me identifico bastante com esse jeito de ser do Fernando Diniz. Talvez se eu fosse técnico, eu teria o mesmo comportamento, e acho até que eu não escolhi a carreira de técnico por culpa desse comportamento,
que aí iam continuar as críticas, enfim. E eu escolhi ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Por isso, agradeço todos os anos que eu trabalhei na televisão, na Rede TV, na Bandeirantes, na Fox, né? E fui muito, muito feliz nesses lugares. Hoje já não tenho mais espaço, né? Não sei porquê, mas nunca mais tive convites para trabalhar numa grande emissora de televisão, e está tudo certo, vivo bem, tenho uma vida tranquila, e não é sobre isso. É sobre o Fernando Diniz, então eu me identifico com ele por culpa disso, e acho que isso é muito benéfico para o jogador. Mas, enquanto treinador de futebol, eu tenho muitas ressalvas, muitas. Acho, já falei aqui outras vezes, que é um trabalho autoral, que é o dinizismo, muito bem denominado aí pelos profissionais de imprensa, que quando dá certo, é fantástico. Fernando Diniz é o melhor técnico do mundo, chegou até a dirigir a seleção brasileira em função do dinizismo. Mas ele não quer saber se o jogador tem características para aquilo, ele não quer saber se o jogador está preparado física e mentalmente para cumprir aquela função que foi determinada. Ele simplesmente obriga e fica indignado quando os jogadores não cumprem à risca aquilo que foi determinado. E o Vasco não é o time mais rico do Brasil, embora esteja numa condição muito boa financeiramente, né? Principalmente depois que vendeu o Rayan. E o Vasco tem bons jogadores, a dupla de zaga é muito boa, os volantes são muito bons, embora o Thiago Mendes não tenha jogado esse último jogo. Eu acho que o Vasco pode sim sair de lá de trás tocando a bola, quebrando linhas, até chegar, para que a bola chegue aos atacantes de uma forma que esses possam finalizar bem, né? Nos últimos jogos, aí o Vasco tem sido uma das equipes que mais cria, mas e também a que mais desperdiça. Ontem, o Fluminense, que vem, é o melhor time do ano até agora, né? Foram poucos jogos, mas é o que tem melhor desempenho. Teve melhor desempenho no Carioca, está tendo o melhor desempenho no Brasileiro, melhor aproveitamento, né? O Fluminense deu ontem pelo menos uns 20 chutões. Ele faz uma organização para sair lá de trás com a bola tocando, mas alguns jogadores não têm essa qualidade técnica. Em contraponto disso, pelo menos ontem, jogou o Lúcio Acosta, como é que é o nome dele? O John Kennedy e o uruguaio lá, lourinho, bonitinho. E todos os três atacantes, vou lembrar já o nome dele, com boa força física e velocidade. Não dava para sair jogando lá atrás, eles davam um chutão, Canóbio, lembrei o nome do Canóbio. Eles disputavam a bola lá na frente e o Fluminense não corria risco no sistema defensivo. Quando correu risco por um erro. Então, né, rapaziada, mais um giro de notícias importante para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do Brasil. Peço humildemente para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Vasco da Gama. A gente encerra essa edição por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.